Bom, agora nós vamos iniciar um tópico muito importante neste capítulo, que é sobre propriedades físicas de alcanos, aletos de alquila, álcoois, éteres e aminas, né? Dos 5 grupos de compostos que nós estamos estudando aqui nesse capítulo 2. Esse tópico ele é bastante extenso, então eu vou dividir em 2 partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar mais sobre pontos de ebulição. Qual é como que a estrutura desses compostos influenciam no ponto de ebulição dessas substâncias. Então, para isso, nós temos que entender o seguinte: para a substância entrar em ebulição, é necessário que haja quebra das interações intermoleculares entre as moléculas da substância. Então é necessário o rompimento das forças atrativas que existem entre as moléculas, tá certo? Então a gente sabe que quanto maior é a força atrativa entre as moléculas, maior será o ponto de ebulição dessa substância. Então por isso que nós temos que entender a estrutura da substância e relacionar isso com as interações intermoleculares. Para isso, nós vamos analisar este quadro que mostra diferentes forças intermoleculares que vão existir aqui. Uma delas é a interação íon-dipolo. É a interação mais forte que nós podemos ter comparativamente nessa tabela. Ela ocorre quando você tem uma molécula polar interagindo com o íon, como nós vamos mostrar no próximo slide. Então, é uma interação que ocorre entre moléculas polares e íons. Nós temos uma interação do tipo dipolo-dipolo, que ela é assim, ela não é tão forte, mas ela também não é a mais fraca das interações, não. Essa interação, ela ocorre quando você tem moléculas polares interagindo. Nós também temos a interação do tipo dipolo induzido, que ela é muito fraca. É quando uma molécula polar ela está interagindo com outra molécula, mas essa outra molécula ela é apolar. A gente tem que lembrar que essas forças intermoleculares elas estão sempre relacionadas com a intensidade das cargas. No caso do íon dipolo, o íon tem uma carga muito alta, então acaba existindo uma força de atração entre as moléculas polares e os íons muito intensa. No dipolo você tem moléculas polares. As moléculas polares elas têm cargas, um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo de uma molécula atrai o lado negativo da outra molécula, e essa interação, a força dela é moderadamente forte, que vai depender da intensidade dessas cargas, que não são tão elevadas quando ocorrem nos íons. No caso do dipolo induzido, ou seja, uma molécula que é apolar, ela não tem cargas desenvolvidas nela. Mas como ela se aproxima de uma molécula polar, essa molécula polar induz a criação de cargas na outra molécula que é apolar. Essa indução de cargas gera cargas de intensidades bem reduzidas. Então a interação ela acaba sendo muito fraca entre uma molécula polar e outra apolar. Nós também podemos ter a interação do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. Esse tipo de interação ela ocorre em qualquer molécula. Se eu tiver moléculas polares, vai existir esse tipo de interação. Se eu tiver moléculas apolares, vai existir esse tipo de interação. Se eu tiver apenas moléculas apolares, a única interação que vai existir vai ser essa. E é a interação mais fraca, tá certo? Então tem uma observação aqui. Em geral, essas forças são fracas, mas uma vez que aumenta com a superfície de contato entre as moléculas, pode se tornar intensa. Ou seja, quando a molécula vai aumentando de tamanho, essas forças que são muito fracas, elas acabam aumentando de intensidade. E com isso faz com grande diferença nos valores de pontos de ebulição entre as substâncias, que nós vamos analisar em tabelas que vão aparecer ao longo dessa aula. Bom, e temos a interação do tipo ligação de hidrogênio, que ela é forte, só não é mais forte do que a interação íon-dipolo, mas ela é um tipo de dipolo especial, né? São moléculas polares que têm cargas parciais mais intensas.
E essas cargas parciais mais intensas vão existir em moléculas que possuem o hidrogênio ligado a elemento bastante eletronegativo, como o flúor, nitrogênio e oxigênio. Então, nós sabemos que a ligação de hidrogênio ela ocorre quando o átomo de hidrogênio está ligado diretamente ao flúor, ao nitrogênio e ao oxigênio, tá certo? Então, essas interações são bastante importantes aqui na química orgânica de ligação de hidrogênio, que nós vamos ver a partir de agora cada uma dessas interações de forma detalhada. Primeira interação íon-dipolo. Então, essa figura ilustra bem o que acontece quando o NaCl está sendo dissolvido pela água. A molécula de água representada aqui, ela é polar. A região onde estão os hidrogênios fica com uma carga parcial positiva. E aonde está o oxigênio, como está mostrando do lado de cá, tem uma carga parcial negativa. Então, várias moléculas de água vão cercar o ânion cloreto pelo seu lado positivo, fazendo a interação do íon cloreto com o dipolo da água. Então, essa interação que você está vendo aqui. Ao mesmo tempo que várias moléculas de água vão interagir com o íon sódio pelo seu lado negativo, onde está o oxigênio. Então, você tem uma interação íon-dipolo aqui. Então, essa interação íon-dipolo é bastante intensa e o que nós estamos vendo nessa figura é o que nós chamamos de solvatação pela água. Então, solvatação é esse processo onde várias moléculas polares elas circulam um íon, tá certo? Sempre o lado positivo da molécula polar interagindo com o íon negativo e o lado negativo da molécula polar interagindo com o íon positivo, tá certo? Bom, a próxima interação é a força de Van der Waals, que também é conhecido como forças de London ou dipolo induzido. Elas, se a molécula for apolar, só vai existir esse tipo de interação, que é a interação mais fraca que pode existir entre moléculas. Então eu coloquei essa figura. Por exemplo, eu tenho duas moléculas aqui que são apolares. Se você analisar cada molécula dessa isoladamente, elas não têm cargas, não tem um lado dela que está mais positivo ou mais negativo, né? Porque o lado negativo nesses mapas de potencial eletrostático é indicado pela coloração vermelha e o lado positivo é indicado pela coloração azul. Então, as moléculas apolares, elas não têm lado nem positivo nem lado negativo. Mas quando, isso analisando individualmente uma molécula, mas quando as moléculas se aproximam, então uma molécula pode gerar carga em outra molécula, né? E aí passa a existir um dipolo induzido. Eu posso criar esse dipolo induzido através de uma molécula polar interagindo com uma molécula apolar, que vai criar cargas nessa molécula também, ou esse dipolo induzido pode ser criado por outra molécula que é apolar, apenas pela proximidade com outra molécula polar. Então, outra molécula apolar, né? Então, as moléculas apolares, a partir do momento que elas se aproximam, uma induz a formação de carga na outra. Então você gera dipolos induzidos, que é o que está mostrando nesse desenho embaixo. Uma região negativa e outra positiva. Só que a intensidade dessas cargas não é muito alta. Portanto, esse dipolo ele é fraco. Então indica que a interação entre as moléculas, pelo lado de carga de sinais opostos, ela é menos intensa, formando então uma interação das mais fracas que nós estudamos aqui nos compostos orgânicos. Mas o ponto de ebulição de uma substância ele pode aumentar com o aumento das forças de Van der Waals, ou seja, quando eu tenho um aumento na superfície de contato, ou seja, aumenta-se a cadeia carbônica, ou seja, aumenta a massa molecular da substância, você vai ter um aumento nas forças de Van der Waals. Então, quando você compara os pontos de ebulição de substâncias que são apolares, as moléculas com maiores massas vão tender a ter maior temperatura de ebulição, porque à medida que a massa aumenta a superfície de contato entre as moléculas e, portanto, vai aumentar a força intermolecular, levando a um aumento do ponto de ebulição. Uma outra situação que pode ocorrer também é uma situação semelhante a esse exemplo, que é bastante interessante. Eu tenho 3 moléculas aqui que são isômeros, que nós já explicamos no tópico 2 deste capítulo. Você tem aqui o pentano, é um hidrocarboneto, é um alcano,
Aqui você tem o 2-metilbutano e aqui o 2,2 de metilpropano. Todas eles têm a mesma fórmula molecular, que seria 5H12. Então todos eles têm a mesma massa. Todas essas moléculas só têm carbono e hidrogênio em sua estrutura. Então as interações que ocorrem entre moléculas de pentano é do tipo força de Van der Waals. Tá certo? Aqui também entre moléculas de 2-metilbutano é força de Van der Waals, e aqui entre moléculas do tipo 2,2 de metilpropano também é força de Van der Waals. São interações fracas, mas que na molécula linear de pentano essas interações são mais intensas. Por quê? Isso está sendo comprovado aqui com a temperatura de ebulição do pentano, que é 36. Quando você coloca uma ramificação, um substituinte aqui na molécula, a temperatura de ebulição diminui, porque o que faz o contato da superfície é a cadeia linear. Então, se a cadeia linear diminui a superfície de contato entre as moléculas e, portanto, você diminui a interação termomolecular, fazendo com que a temperatura de ebulição diminua. Quando você diminui mais ainda a cadeia carbônica aqui principal linear, você tem menor superfície de contato, o que faz menor força intermolecular entre as moléculas e, portanto, menor temperatura de ebulição. Isso pode ser mostrado nessa figura. Aqui está mostrando para você os dois extremos. A molécula de pentano, que os livros falam que ela tem formato de linguiça, né? Um formato mais linear. Aqui está mostrando duas moléculas de pentano interagindo. Percebam que a superfície de contato delas é maior. Então, mesmo a força de Van der Waals sendo uma interação fraca, nas moléculas de pentano elas são mais intensas do que na molécula de 2,2 de metilpropano, que ela tem um formato mais de bola, devido às ramificações. Então, a superfície de contato aqui ela é menor. Então, portanto, as interações de força de Van der Waals aqui são menos intensas, explicando por que a temperatura de ebulição dessa substância é menor do que do pentano. Então, quando você for analisar as estruturas, você tem que levar em consideração então a superfície de contato. Se as substâncias tiverem o mesmo tipo de interação termomolecular e o mesmo tamanho, que você vai comprovar esse tamanho através da determinação da massa molecular, o que vai influenciar na temperatura de ebulição é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a intensidade das forças intermoleculares, portanto, maior a temperatura de ebulição. Então, quando você tem ramificações, essas ramificações elas diminuem a superfície de contato e fazem com que as interações sejam menores entre as moléculas, diminuindo a temperatura de ebulição. Então, é dessa forma que você vai justificar os valores observados na temperatura de ebulição desses três compostos, por exemplo. Indo para a próxima interação intermolecular, nós temos a dipolo-dipolo, que são interações que ocorrem entre moléculas polares. Então, mostrando aqui a molécula de ácido clorídrico, uma molécula simples. Você tem um átomo de cloro que é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então essa ligação ela é polar, gerando então do lado do hidrogênio uma carga parcial positiva e do lado do cloro a carga parcial negativa. Então, duas moléculas interagem através desse ponteado que você está vendo aqui, que é a interação do tipo dipolo-dipolo, que é o lado negativo de uma molécula interagindo com o lado positivo da outra molécula. E vendo um desenho mais completo, você pode ter várias moléculas interagindo, né? Sempre o lado negativo de uma molécula interagindo com o lado positivo da outra, e aí você tem várias interações de polo-dipolo, no caso de moléculas polares, que é o caso do HCl. Então, as interações de polo-dipolo, elas são mais fortes que as forças de Van der Waals, mas são mais fracas que a ligação iônica e covalente. Pessoal, vamos lá. Uma interação intermolecular sempre vai ser mais fraca do que qualquer ligação química. A ligação iônica e ligação covalente são interações entre átomos, são ligações químicas. Essas ligações elas têm uma força muito maior do que qualquer tipo de interação intermolecular, tá certo? Então, quando você quebra uma interação intermolecular, você está tendo uma mudança física na estrutura da molécula. Por exemplo, a água passando de líquida para vapor. Você está quebrando a interação intermolecular. Você não está quebrando uma ligação química. Agora, se você quebrar uma ligação química, você pode estar ocorrendo em uma reação química e não em uma mudança física apenas, e sim em uma mudança química, correto? Então, as interações de polo-dipolo, elas são mais intensas do que a força de Van der Waals, mas elas são mais fracas do que a ligação de hidrogênio, que nós vamos explicar daqui a pouco. Então, os pontos de ebulição, eles são afetados pelo caráter polar da ligação.
Porque toda vez que a molécula tem uma ligação polar, você vai gerar polos, um lado positivo e um lado negativo. Quanto maior a diferença de eletronegatividade que existir entre esses átomos aqui, maior vai ser a intensidade das cargas. Se as cargas são mais intensas, significa que as interações intermoleculares são mais elevadas. E se as ligações intermoleculares são mais intensas, significa que o ponto de ebulição vão ser maiores. Então, esse átomo Z ele pode ser o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, cloro, bromo e iodo, ou seja, um átomo mais eletronegativo do que o carbono. Então, nós podemos ver alguns exemplos do momento dipolar de algumas ligações. Nitrogênio com carbono, 0,2. Oxigênio com carbono, 0,7. Debye, que é a unidade aqui de momento dipolo. Já com iodo 1,2, no oxigênio com carbono 0,7, com flúor 1,6, com bromo 1,4 e com cloro 1,5. Bom, isso significa então que você vai olhar para cá e vai falar assim, opa, essa daqui. Essa tem maior momento dipolar, então essa estrutura aqui vai ter maior temperatura de ebulição? Bom, não é bem assim, porque essa estrutura aqui, a interação termolecular que ocorre com moléculas do fluoreto de metila é do tipo dipolo-dipolo, certo? Já aqui também é dipolo-dipolo, mas o momento dipolar é menor do que aqui. Bom, só que aqui a diferença não é muito grande, mas aqui você tem um átomo maior que é o bromo, bem maior do que o flúor. Então, comparativamente entre essas duas moléculas, essa aqui vai ter maior temperatura de ebulição, porque o átomo de flúor sendo maior, vai gerar uma maior superfície de contato entre moléculas, apesar que a interação aqui é dipolo-dipolo e aqui também é dipolo-dipolo. O mesmo que ocorre aqui e aqui. No caso dessas 4 moléculas aqui, vai aparecer uma tabela a posteriori, onde o iodo é o átomo mais volumoso, mesmo tendo a menor diferença de eletronegatividade, em comparação a esses 4 aqui. Então, dessas 4 moléculas, essa aqui vai ter maior temperatura de ebulição devido à maior massa do iodo, maior superfície de contato. Depois vem essa aqui na ordem decrescente, né, de temperatura de ebulição. Depois vem com o cloro e depois vem o flúor, tá certo? Quando você compara essa molécula de amina, esse éter e esse álcool, peraí também. Moléculas de amina podem formar ligações de hidrogênio, assim como moléculas de álcool também podem formar ligações de hidrogênio, que nós vamos ver daqui a pouco. Já o éter não. O éter só pode formar interações do tipo dipolo-dipolo. Então, comparativamente, amina e álcool com éter, a temperatura de ebulição do éter é menor do que a amina e do que álcool. E o álcool, que tem massas próximas às aminas, tendem a ter maior temperatura de ebulição do que as aminas, porque a ligação de hidrogênio que ocorre na molécula de álcool são mais fortes do que a ligação de hidrogênio que ocorre entre moléculas de aminas. Por quê? Porque o átomo de oxigênio ele é mais eletronegativo do que o átomo de nitrogênio. Então a gente tem que analisar todas as situações para a gente poder fazer a comparação correta. Então, por exemplo, éteres geralmente têm ponto de ebulição mais alto do que alcanos de peso molecular semelhante. Então a gente tem que levar em consideração o tamanho da molécula quando for fazer comparações. Por exemplo, aqui o ciclopentano e o tetrahidrofurano, que é utilizado até bastante como solvente no laboratório de química orgânica, a diferença é que tem um carbono, um CH2, e esse CH2 saiu e entrou um oxigênio. As estruturas são parecidas. Você percebe que o ciclopentano tem a temperatura de ebulição menor do que o tetrahidrofurano. Isso por quê? Porque aqui existe uma certa polaridade. Entre moléculas de tetrahidrofurano, existe uma interação do tipo dipolo-dipolo entre as moléculas. Já entre ciclopentano, as moléculas são apenas apolares e só podem formar interações do tipo de Van der Waals entre si. Tá certo? Então, a maior polaridade que você vê aqui gera interação dipolo-dipolo, e aqui tem uma baixa polaridade nessa molécula, que só tem carbono e hidrogênio, portanto, a interação aqui é mais fraca, do tipo força Van der Waals. Isso justifica, então, as diferenças na temperatura de ebulição dessas duas substâncias. Então, agora nós vamos lá para a próxima interação termolecular de ligação de hidrogênio, que já foi explicado lá no primeiro slide dessa aula. Então, a ligação de hidrogênio vai ocorrer quando o átomo de hidrogênio estiver ligado diretamente a um átomo de oxigênio, nitrogênio ou flúor. Então, entre moléculas de água pode ocorrer ligação de hidrogênio. O oxigênio, que é parcialmente negativo, interage com o hidrogênio de outra molécula de água, que é parcialmente positivo.
Perceba que essa molécula do meio aqui, ela está formando 3 ligações de hidrogênio, mas entre 2 moléculas de água só vai existir a formação de uma ligação de hidrogênio. Então ela forma uma ligação de hidrogênio aqui, esse hidrogênio interagindo com esse oxigênio aqui, esse oxigênio interagindo com esse hidrogênio aqui, e esse oxigênio interagindo com esse hidrogênio aqui. Então, entre 2 moléculas de água, você só pode formar uma ligação de hidrogênio. Poderia estar formando uma outra aqui para baixo também. Quando você analisa moléculas de amônia, você tem que o hidrogênio de uma molécula de amônia, que tem a carga parcialmente positiva, interagindo com o nitrogênio de outra molécula de amônia com a carga parcialmente negativa. Entre 2 moléculas também só está ocorrendo a formação de uma ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio que ocorre entre moléculas de amônia é mais fraca do que as ligações de hidrogênio que ocorrem entre moléculas de água, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio. E a outra molécula que você tem que forma ligação de hidrogênio, que é bastante simples, é o ácido fluorídrico. O flúor é o elemento mais eletronegativo que existe. Existe uma carga parcial negativa sobre ele e sobre o hidrogênio uma carga parcial positiva. Então aqui existe uma força de ligação de hidrogênio entre o flúor de uma molécula de HF com o hidrogênio de outra molécula de HF. Tá certo? Aqui na molécula de água mostra para você que a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, a ligação covalente, ela tem o valor de quase que um angstrom de comprimento. Já a interação de ligação de hidrogênio, que é a interação entre 2 moléculas, ela varia de 1,69 angstrom a 1,79 angstrom, ou seja, ela é um pouco maior do que a ligação química entre hidrogênio e oxigênio. Bom, continuando aí, nós também podemos ver o desenho dessa forma, né? Na molécula de água, por exemplo, você tem o lado negativo do oxigênio interagindo com o lado positivo você tem o lado negativo da molécula de água, né, onde está o oxigênio, interagindo com o lado positivo de outra molécula de água, onde está o hidrogênio. Quando elas estão todas misturadas, né, porque a interação não acontece certinho, igual eu estava mostrando no outro slide, as moléculas não ficam enfileiradas, em linha, né, a não ser que você crie um campo magnético para elas. Talvez isso possa acontecer. Então as moléculas estão todas misturadas, lembrando sempre que o lado negativo de uma molécula interagindo com o lado positivo da outra molécula, como você está vendo nessa figura aqui da molécula de água. Portanto, a ligação de hidrogênio ele é um tipo especial de interação de polo, ou seja, o lado positivo de uma molécula interage com o lado negativo de outra molécula, porque essa ligação de hidrogênio tem que ocorrer entre moléculas polares. Mas ela é um tipo especial porque essas cargas são mais intensas quando o hidrogênio está ligado diretamente ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio, que são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, certo? Bom, a ligação de hidrogênio não vai ocorrer apenas entre moléculas de água, entre moléculas de amônia ou entre moléculas de ácido fluorídrico, não. Aqui você está vendo um exemplo de uma molécula de água formando uma ligação de hidrogênio com a molécula de álcool, ROH é álcool. Então essa parte da molécula de álcool ela é polar, o hidrogênio tem carga parcialmente positiva, interage com o oxigênio da água, que é parcialmente negativo, ou também o oxigênio, que é parcialmente negativo na molécula de álcool, pode interagir com o hidrogênio, que é parcialmente positivo na molécula de água. Da mesma forma que uma molécula semelhante a essa aqui, que representa uma cetona, né, a gente poderia exemplificar se esse R fosse um CH3 e esse outro R fosse um outro CH3, nós teríamos a molécula da acetona, né, que é um solvente muito conhecido aí nos laboratórios e também removedor de esmalte que vocês têm em casa. Então, se você olhar isoladamente uma molécula de cetona, ela não pode formar ligação de hidrogênio com ela mesma. Aqui, devido a esse C+O, essa parte da molécula ela é polar, ela só poderia formar interação de polo com ela mesma. Mas uma molécula de água que tem um lado positivo, que é o hidrogênio, pode interagir com esse oxigênio que é negativo. Né? Outra molécula de água pode interagir aqui também, do hidrogênio positivo da água interagindo com o oxigênio aqui que tem carga parcial negativa nessa molécula de acetona. Isso, inclusive, é que justifica a solubilidade das moléculas de acetona em água, que nós vamos falar na próxima aula. Bom, aqui nós temos um outro exemplo. Você tem um íon chamado de carboxilato, RC+O-. Toda vez que você tem cargas, né, no átomo, isso facilita a interação de água com essas cargas. Se você tem uma carga negativa aqui, o lado então positivo da água vai interagir com ela.
Já que esse C-O, da mesma forma que ocorreu na molécula de acetona, a parte positiva da água pode interagir com esse oxigênio desse C-O, onde esse oxigênio tem carga parcial negativa, né? Então, duas moléculas de água interagindo aqui. E nesse último exemplo aqui, você tem um sal de amônio quaternário, que nós já apresentamos também neste capítulo, onde você tem um nitrogênio positivo. Como eu falei, quando você tem espécies carregadas, elas interagem mais facilmente com as moléculas de água. Então, lá do oxigênio, que é negativo na água, consegue interagir com o hidrogênio, que está parcialmente positivo nessa molécula, né? Isso pode acontecer aqui, aqui e aqui. Então, você tem as interações de ligação de hidrogênio com moléculas diferentes de água. Bom, nós podemos ter ligação de hidrogênio também ocorrendo, de vez de ser entre moléculas, ocorrendo dentro da mesma molécula. Por exemplo, essa molécula aqui, você tem o grupo OH e o C-O. Devido à proximidade deles, esse hidrogênio que está parcialmente positivo neste grupo pode interagir com esse oxigênio que está parcialmente negativo nesse grupo. Então, esses pontilhados aqui estão indicando uma ligação de hidrogênio que a gente chama de intramolecular. Tá certo? Isso pode ocorrer aqui também. Você tem um OH aqui, outro OH aqui. Então, devido a essa proximidade, você consegue formar a ligação de hidrogênio intramolecular. Sempre formando uma estrutura aqui de um hexágono, vai dar para existir essa interação. Porque se esse grupo tivesse neste carbono, ele estaria desenhado para baixo e não ia conseguir interagir. Da mesma forma, se essa outra hidroxila tivesse ligado neste carbono, ela teria que ser desenhado para baixo e não conseguiria interagir. Caso o grupo esteja muito distante, também é impossível interagir com uma ligação de hidrogênio intramolecular. Bom, o que isso é importante? Se eu comparar essas duas moléculas aqui, que são bastante parecidas, a temperatura de ebulição dessa tende a ser menor do que essa. Por quê? Como eu falei no início dessa aula, a temperatura de ebulição é uma energia que você aplica para que as moléculas comecem a vibrar e quebre as interações intermoleculares, entre moléculas. Quando uma molécula é capaz de formar ligação de hidrogênio intramolecular, isso dificulta a formação de ligação de hidrogênio intermolecular. Então, o número de ligações de hidrogênio intermolecular que ocorre entre moléculas desse tipo é menor. Aqui, essa molécula aqui consegue formar ligação de hidrogênio intermolecular com bem mais eficiência do que essa. Então, aqui a interação entre moléculas vai ser mais intensa, portanto, terá maior temperatura de ebulição do que essa molécula aqui. Já que a ligação de hidrogênio intramolecular, ela dificulta a interação de ligação de hidrogênio intermolecular, o que faz diminuir a temperatura de ebulição. Agora nós estamos mostrando moléculas que são aqui polares inicialmente. Aqui você tem a molécula de um éter, onde você tem o oxigênio que está parcialmente negativo e os carbonos vizinhos estão parcialmente positivos. Então existe uma certa polaridade aqui, mas a polaridade não é tão intensa quanto a que ocorre aqui numa molécula de cetona. Quando você tem esse C-O, aqui você tem uma carga parcial negativa bem mais intensa do que acontece aqui. Ou seja, a polaridade da carbonila do C-O, ela é maior do que a polaridade aqui. Tá certo? Aqui está mostrando para você um exemplo de como que está ocorrendo a interação do tipo de polo entre duas moléculas de cetona. A região negativa de uma molécula de cetona interage com o lado positivo de outra molécula de acetona, assim como o lado negativo dessa interage com o lado positivo dessa, tendo aqui uma interação do tipo de polo. Aqui você já tem uma situação um pouco diferente. A molécula que está representada aqui é a molécula de ácido acético. Ele tem o C-OH. Essa região do OH consegue formar ligação de hidrogênio. Já esse lado do C-O, não com ele mesmo. E a proximidade aqui não dá para formar ligação de hidrogênio intramolecular. Aqui você percebe que existe uma outra molécula de ácido acético, CH3COOH, sendo desenhada aqui na frente, só que ela não está bem espelhada não, né? Porque o C-O está aqui embaixo, o outro C-O está aqui em cima. Então, esse hidrogênio que está ligado nesse oxigênio, que tem uma carga fortemente, parcialmente positiva, ela interage com esse oxigênio aqui do C-O, que aqui está parcialmente negativo, formando uma ligação de hidrogênio.
Embaixo, esse hidrogênio interage com esse C+O aqui dessa molécula de ácido acético. Então, entre duas moléculas de ácido acético, dá para formar duas ligações de hidrogênio. Isso não significa que todas as moléculas de ácido acético estão interagindo através de duas ligações de hidrogênio, não. Mas como há a possibilidade de formação de duas ligações de hidrogênio entre essas duas moléculas, a interação intermoleculares entre elas tendem a ser mais intensas, tá certo? Então, a temperatura de ebulição aqui tende a ser maior. Coisa que nós vamos comparar nessa tabela aqui. Aqui nós estamos comparando 5 compostos. Perceba que a massa deles são aproximadamente iguais em alguns casos ou muito próximas. Então aqui nós não podemos justificar que tem a maior massa, então tem a maior interação entre as moléculas. Não. As massas são praticamente as mesmas. Então, quando as massas entre as moléculas for praticamente a mesma, o que vai justificar e diferenciar a temperatura de ebulição entre elas será a força intermolecular que vai existir entre suas moléculas. Claro que nós já mostramos um exemplo anterior no caso dos isômeros. Eles têm o mesmo tipo de interação termolecular, no caso lá do pentano, do 2-metilbutano e do 2,2-dimetilpropano, tá certo? No caso daquelas moléculas lá, todas eram apolares, porque você só tinha carbono e hidrogênio. E todas as interações que ocorriam entre elas eram do tipo de força de Van der Waals. Lá, como a massa era a mesma, aí você vai ver a superfície de contato, tá certo? Então você só vai olhar a superfície de contato quando a interação termolecular for a mesma e a massa for a mesma. Aí você olha a superfície de contato, como foi explicado lá anteriormente. Então, voltando para esse quadro. Aqui nós temos moléculas de mesmo tamanho, né? Aproximadamente mesmo tamanho, porque tem a mesma massa. E aí elas têm interações um pouco diferentes. Bom, por exemplo, essa molécula de cima aqui, que é o butano, isso é um gás. É uma molécula que só tem carbono e hidrogênio, então ela é uma molécula apolar. As forças intermoleculares que predominam nela é do tipo de forças de London, também conhecido como força de Van der Waals. Essa é a mais fraca interação termolecular, por isso a temperatura de ebulição é a menor. Quando você compara a molécula de éter, que é, como nós vimos o nome, etil-metiléter ou metoxetano, com a molécula de acetona, que existe um C+O, tá? C+OCH3. Como eu falei anteriormente, essa região do C+O, ela é mais polar do que essa região onde está esse oxigênio. Então, entre moléculas de éter, a interação é do tipo de polo-dipolo. Entre moléculas de acetona, a interação também é do tipo de polo. Mas por que a temperatura de ebulição da acetona é muito maior que a temperatura de ebulição do éter? Bom, é porque a ligação C+O, ela é mais polar do que a ligação oxigênio com carbono aqui. Então, quanto maior a polaridade dessa ligação, maior é, né, a polaridade maior vai ser aqui no C+O. Maior vai ser a força de interação intermolecular entre as moléculas. Então, a força de polo entre moléculas de acetona são mais intensas, porque o C+O ele é mais polar do que a ligação carbono com oxigênio, tá certo? Agora você compara aqui a molécula de propanol com a molécula de ácido acético. Eles têm a mesma massa, então a superfície de contato não está interagindo, influenciando aqui. A temperatura de ebulição é diferente. Bom, todos dois podem formar ligação de hidrogênio. Entre moléculas de propanol pode existir ligação de hidrogênio devido à presença desse OH. E nós vimos há pouco que duas moléculas de ácido acético podem formar duas ligações de hidrogênio entre si. Então, as ligações de hidrogênio que ocorrem entre moléculas de ácido acético, elas são mais intensas do que as ligações de hidrogênio que ocorrem entre moléculas de propanol. Então, isso justifica o porquê que a temperatura de ebulição no ácido acético ela é mais intensa do que a temperatura de ebulição do propanol, correto? Então, a ligação de hidrogênio ela é mais significativa agora em aminas primárias que em secundárias. Bom, isso nós vamos fazer uma outra comparação agora, fora daquela tabela. Então, nós temos aqui 3 aminas. Essas aminas também elas são isômeros, elas têm a mesma forma molecular, então terão a mesma massa. Só que aqui nessa amina, ela é primária, ela pode formar ligação de hidrogênio.
A amina secundária também pode formar ligação de hidrogênio. Já a amina terciária não pode formar ligação de hidrogênio entre suas moléculas. Então, essa aqui, as interações dela, é do tipo de polo que pode ocorrer. Por isso a temperatura de ebulição é mais fraca. Essas duas podem formar ligação de hidrogênio. Essa pode formar ligação de hidrogênio entre si, aqui também pode formar ligação de hidrogênio entre si. E essa frase, então, nos indica isso, que as ligações de hidrogênio, quando ela é feita na extremidade, elas são mais significativas, ou seja, são mais intensas do que ligações de hidrogênio feitas com grupos que estão no meio da cadeia carbônica. Por isso tem essa diferença de temperatura de ebulição. Essas ligações de hidrogênio aqui são mais intensas do que as ligações de hidrogênio que estão ocorrendo aqui, tá certo? Então a gente vai analisar agora duas tabelas para a gente fazer um resumo dos valores que nós vimos até agora, comparando as propriedades físicas de temperatura de ebulição e as interações intermoleculares. Analisando dessa forma a tabela, de cima para baixo, a gente percebe que a temperatura de ebulição dos alcanos vai aumentando assim que a molécula aumenta de tamanho. Então, quanto maior a massa da molécula, maior vai ser a superfície de contato, e mesmo moléculas como alcanos que só podem formar interações do tipo força de Van der Waals, que é fraca, essas interações elas aumentam de intensidade com o aumento da molécula. Se a interação aumenta a temperatura de ebulição. Então o mesmo ocorre aqui nas moléculas de éteres, as moléculas vão aumentando de tamanho, aumenta a superfície de contato, aumenta a interação, o mesmo ocorre com as moléculas de álcoois e o mesmo ocorre com essas moléculas de aminas primárias aqui. Então quando a gente desce, a temperatura de ebulição está sempre aumentando, porque a superfície de contato está aumentando devido ao aumento da cadeia carbônica e ao aumento da molécula. Quando a gente analisa daqui para cá, você vai perceber que essa molécula ela é apolar, a interação dela é a mais fraca do tipo força de Van der Waals. O éter tem uma certa polaridade, né? O álcool tem uma ligação de hidrogênio, tem uma maior polaridade, né? Maior polaridade do que a molécula de amina. As ligações de hidrogênio à molécula de álcool são mais intensas do que as ligações de ligações de hidrogênio nas moléculas de amina. Então você vê que a temperatura de ebulição vai aumentando para cá, né? Essa coluna da amina deveria estar aqui no meio, né? Para ficar uma ordem crescente, mas os álcoois sempre têm temperaturas de ebulição maiores do que as aminas de massas moleculares próximas, porque a ligação de hidrogênio que ocorre no álcool é mais forte do que a ligação de hidrogênio que ocorre nas aminas. Os éteres têm temperatura de ebulição mais forte do que os alcanos, porque nos éteres ocorre interação mais forte de polo, enquanto nos alcanos você tem interações do tipo de força de Van der Waals. Bom, analisando essa segunda tabela, aqui nós temos uma comparação com aletos de alquila e com alcanos. De novo, analisando de baixo, de cima para baixo, o que vai ocorrer é que a massa está aumentando, então aumenta a temperatura de ebulição. Pessoal, esse Y aqui, ele é o hidrogênio para esses primeiros dados, tá certo? Então, para esses primeiros dados, você analisa isso aqui tudo como sendo hidrogênio, então são todos alcanos. Então a temperatura de ebulição vai aumentando. Já nessa segunda coluna, esse Y é o flúor. Quando você troca de hidrogênio para flúor, você já percebe que vai ter uma certa polaridade onde esse flúor aparece, e a temperatura de ebulição ela aumenta quando comparada com o hidrogênio. E à medida que a cadeia carbônica aumenta-se a temperatura de ebulição. Tá certo? Isso vai ocorrer sempre quando você troca. Para cloro também aumenta a temperatura de ebulição quando você desce, para bromo e para iodo. Como eu já tinha falado anteriormente, quando você passa de flúor para cloro, de cloro para bromo, de bromo para iodo, a temperatura de ebulição aumenta também. Por quê? Porque a massa do cloro é maior do que a do flúor, a massa do bromo é maior que a do cloro e o iodo, a massa é maior do que o bromo. Então, quanto maior for a massa, né, se você calcular a massa molecular da substância contendo iodo, ela vai ser maior do que com bromo, cloro ou flúor, tá certo? Maior vai ser a superfície de contato e maior vai ser a interação do tipo de polo que ocorre nessas moléculas. Então, você percebe que os compostos contendo iodo têm temperatura de ebulição maiores do que bromo, que tem temperatura de ebulição maior do que cloro, do que com flúor. Simplesmente porque o iodo é um átomo mais volumoso devido à sua maior massa. Bom, agora verificando esse gráfico, nós vamos analisar o ponto de fusão. Ponto de fusão nós vamos explicar apenas esse gráfico, porque todas
as circunstâncias que fazem com que a temperatura de ebulição aumente, também deveria fazer com que o ponto de fusão também aumente, né? Quanto maior a interação entre as moléculas no estado sólido, maior é a temperatura de fusão, tá certo? Com certeza. Só que a temperatura de fusão ela pode parecer um pouco variável, e esse gráfico nos mostra isso, né? Por exemplo, quando você analisa aqui, aqui é um gráfico apenas para alcanos, só tem carbono e hidrogênio. Então todas as moléculas que estão analisadas nesse gráfico só podem formar interações do tipo força de Van der Waals. Aqui nós temos o metano, que tem esse valor de temperatura de fusão. Depois nós temos o etano, que está aqui, com 2 carbonos. Percebam que quando vai passar para 3, olha só, a temperatura de ebulição de fusão diminuiu. Na temperatura de ebulição sempre aumenta. Quando aumenta a massa, aumenta a temperatura de ebulição, porque aumenta a superfície de contato. Então aqui já aconteceu uma discrepância. Mas quando passou para 4 carbonos, a temperatura de fusão aumentou, para 5 aumentou pouco, para 6 aumentou mais ainda, para 7 aumentou pouco, e você consegue perceber que tem duas variações dessas linhas que estão mostradas nesse gráfico. Uma ligando os alcanos de números pares de carbono e outra ligando alcanos de números ímpares de carbono, tá certo? E os valores desse gráfico nos mostram a conclusão que está escrito nessa frase. Os alcanos com número ímpar de carbono se acomodam de forma menos compacta, porque a gente tem que lembrar, fusão é a passagem do sólido para líquido. Então, quando as partículas estão no estado sólido, elas estão bem empacotadas. Partículas com números pares de carbono, elas se empacotam melhor. Então, elas interagem melhor, fazendo com que a temperatura de ebulição de alcano com número par de carbono seja uma linha com maior valores do que a linha de alcanos com número de carbonos, número ímpar de carbonos, indicando que os alcanos com número ímpar de carbono eles se empacotam menos eficientemente, então eles conseguem se separar mais facilmente, portanto a temperatura de fusão é menor para alcanos com número ímpar de carbono nessa sequência aqui, tá certo? Então nós vamos finalizar essa parte 1 do tópico 8, que foi uma aula bastante extensa, mas é necessário que você veja com atenção. Qualquer coisa você volte, até que nós tenhamos oportunidade de tirar suas dúvidas através de um chat de discussão, certo? Então até a próxima aula.